Nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre a queda que está havendo nas elétricas, como Taesa, Transmissão Paulista, Alupar e Eletrobras, e também tratar de um novo aporte que eu acabei fazendo na presente data. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa acabou fechando praticamente estável, com uma alta muito leve de 0,07%, ainda aqui na região dos 100 mil pontos. Olhando-se o gráfico do Ibovespa aqui com amplitude maior, e esse gráfico é disponível de graça dentro do BTG, deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, você percebe que essa aqui é uma região de preços muito importante para Ibovespa, e que costuma ser uma região onde os investidores estrangeiros, onde o capital estrangeiro costuma comprar. Não que não possa cair, inclusive chegou aqui a 96 mil pontos em julho de 2022 e aqui também em outubro de 2020. Essa região acaba sendo muito mais compradora do que a região atual. Ainda assim, como não há como prever exatamente o fundo do mercado, eu prefiro fazer aportes quando a bolsa está barata, independentemente de estar no fundo máximo ou não. Até porque a bolsa pode simplesmente desabar, como aconteceu no Corona, a pouco mais de 60 mil pontos. Isso pode acontecer, tudo é possível, mas eu não acho que seja provável. Por isso, continuo aportando e até aumentando meus aportes aqui nessa região. E hoje foi um dia de mercado bastante indefinido. Algumas ações subiram, outras caíram, o Banco do Brasil fechou com uma leve alta, a Alupar e a maioria das elétricas caíram, Cosan teve uma baixa aqui também bem expressiva, Bradespar acabou fechando com alta mesmo com o Vale caindo, Copel acabou caindo também, chegando a uma região de preços que eu considero bem interessante, Itaúsa acabou subindo um pouquinho e foi uma das ações do aporte desse vídeo, assim como o Vale, já vou explicitar para vocês. Irani segue estável com uma leve queda, Petrobras subiu com a alta do petróleo, Indústrias Home caindo forte, me fazendo querer aportar novamente na empresa, elétricas no geral caindo, Vale acabou caindo e aproveitei para aportar. E diante desse cenário muita gente está em dúvida quanto às elétricas, porque elas estão caindo tanto. Um primeiro ponto que está abalando os mercados em relação às elétricas é a nomeação do advogado Efraim Pereira da Cruz para ser o novo secretário executivo de Minas e Energia, um cargo equivalente a um vice-ministro, digamos assim. Ele foi ex-diretor da ANEEL, tem experiência no mercado de energia elétrica, mas tem opiniões muito pró-regulação, regulação forte, de tal modo a prejudicar as elétricas. E diante disso o mercado ficou assustado com essa nomeação para um cargo tão importante dentro do setor elétrico, e isso acaba movimentando as cotações. Mas você percebe que isso é meramente especulativo, por mais que tenha ali um histórico de opiniões bastante polêmicas do Efraim, ainda nada aconteceu, por isso eu entendo que isso vai abrir uma janela de oportunidades. Taesa, por exemplo, estão deixando a gente sonhar, as ações voltaram para R$35, se cair para 33 eu faço um novo aporte. Transmissão Paulista muito barata, continua caindo com esse movimento, abaixo de R$22, Transmissão Paulista é praticamente de graça, não é recomendação. Alupar caindo também, uma das poucas ações que não caiu tanto assim no setor elétrico, Alupar e Taesa, e agora a Alupar voltou para uma região de preços interessante também, e quem apanhou mais hoje foi a Eletrobras, que além desse fato, há também a afirmação do Lula, que está defendendo que o governo federal volte a ser dono da Eletrobras, e isso acaba gerando um sentimento de insegurança jurídica, já que isso volta a levantar debate se a privatização não será mantida. E como no Brasil tudo pode acontecer, a simples menção à intenção do governo de voltar a ser dono da Eletrobras já movimenta o mercado dessa forma. Diante disso, em relação à Eletrobras, apenas acompanho, prefiro ficar de fora. Já em relação a Taesa, Transmissão Paulista e Alupar, movimento puramente especulativo, as ações não perderam seus fundamentos, por isso continuo com elas e pretendo ir aumentando a posição aos poucos, principalmente nessa região de preço do Ibovespa. Mas elas não foram ainda objeto de aportes na presente data, serão objeto de aportes mais à frente. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você tem feito em relação a essas elétricas. Gostaria de saber a sua opinião e se você tem aportado ou aguardado mais alguma queda. Cabendo lembrar a vocês, antes de continuar, que já se iniciou o prazo para entrega da declaração anual do imposto de renda, que vai do dia 15 de março ao dia 31 de maio, e caso você precise de um contador para te auxiliar em tudo que envolve a declaração do imposto de renda para investidor, eu indico o Igor Contador, que tem mais de 10 anos de experiência em renda variável, em imposto de renda para investidores. Ele é meu contador pessoal, recomendo que você o siga no Instagram, tem muito conteúdo gratuito, e os preços que ele acaba cobrando para a prestação dos seus serviços, para mim, são competitivos. Vou deixar o contato dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado
e também na descrição. Mas vamos ao nosso aporte, o que eu fiz? Aqui dentro da minha conta do BTG Pactual, aqui dentro da abinha de renda fixa, eu tenho aqui uma posição em Tesouro Selic 2029 como reserva de oportunidades. O que isso significa? É um montante numa aplicação de liquidez diária, que eu posso resgatar a qualquer momento, desde que eu peço o resgate até as 13 horas do dia do pedido, como eu acabei fazendo, a fim de aproveitar oportunidades do mercado. E na minha visão hoje, o mercado está apresentando uma boa oportunidade de compra. Diante disso, eu retirei uma parte da minha posição em Tesouro Selic. Aqui dentro de solicitações e em detalhes, você percebe aqui o que eu acabei fazendo. Eu resgatei uma quantidade de 0,97 LFT, ou seja, quase o valor de um título inteiro, no valor total de resgate aí de 12.447,25. Eu usei esses recursos então para fazer meu aporte em ações. E o meu aporte foi o seguinte: 500 ações de Itaúsa a R$ 7,98 e 100 ações de Vale a R$ 82,41. Portanto, o total da operação com Itaúsa foi de 3.990 e no caso de Vale, 8.241. Começando por Vale. Hoje Vale então fechou com uma queda de 1,21%. E essa queda decorre da queda nos contratos futuros de minério de ferro, já que o mercado está avaliando aí mais intervenção do governo da China após o último alerta daquele país sobre atividade especulativa e contínuas restrições de produção nas principais cidades siderúrgicas, ou seja, uma especulação quanto à redução na demanda por minério de ferro, sendo que o Brasil tem como principal destino do seu minério de ferro exportado a China. Logo, a China diminuindo a sua demanda, isso impacta na receita da Vale nos seus resultados. Acontece que esse aqui, na minha visão, é um movimento meramente especulativo. É muito mais provável que com o afrouxamento da política de Covid-0, as exportações da Vale aumentem e o preço do minério de ferro também. Além do que, nos preços atuais, com Vale negociando a R$ 82 e uma relação EV sobre EBIT de 4,81, com o mercado projetando uma relação EV sobre EBIT de 3,5, eu entendo que o ativo realmente está muito descontado, sendo que a Vale consegue manter uma margem líquida altíssima, mesmo diante de pressões inflacionárias, sendo a melhor empresa do segmento de mineração aqui no país e acaba sendo o principal destino dos recursos estrangeiros, porque é a empresa mais líquida do Ibovespa, com a maior participação do Ibovespa. Por isso, acho interessante manter uma pequena posição de apenas 100 ações aqui na empresa. Alô, mas você já tem Bradespar, mas eu preferi comprar Vale, porque enquanto o Vale caiu hoje, a Bradespar acabou subindo e a Bradespar está acima do meu preço médio, por isso acabei preferindo Vale nessa aquisição. E aí vou fazendo o ajuste das novas compras futuras, caso elas venham a acontecer, conforme a empresa que esteja mais barata, a Bradespar ou a Vale. Fiz um vídeo mais detalhado sobre Vale, tratando do que esperar da empresa, vou deixar o vídeo aqui no card. E em relação a Itaúsa, a empresa reportou um resultado que houve uma queda no seu lucro líquido recorrente de 18% no quarto trimestre de 2022, mas houve uma alta no acumulado do ano de 2022 em relação ao ano de 2021. E como eu já ressaltei para vocês nesse outro vídeo, vai estar aparecendo aqui para vocês, não se deve olhar isoladamente o resultado de um trimestre. O investidor precisa olhar para o exercício fiscal como um todo, e o exercício fiscal de 2022 para Itaúsa foi satisfatório, teve crescimento, mesmo assim as suas cotações não crescem. Na verdade, Itaúsa está negociando um dos menores patamares desde 2017, com seu CEO já prometendo a entrega, a partir de 2025, de um dividend payout de pelo menos 40%, que representaria um aumento em relação ao payout atual praticado de 25%, da ordem de 60%, de tal modo que você teria um dividend yield nos preços atuais superior a 10%. Então Itaúsa, eu estou comprando um yield futuro. E essa aquisição teve como primeiro ponto o crescimento dos resultados de um ano para outro, apesar da queda nas cotações, dessa distorção de mercado. Esse gráfico aqui representa também a distorção que está havendo, cotação vindo aqui para baixo, já o lucro líquido subindo. Ademais, Itaúsa já faz parte da minha carteira há algum tempo. Eu estava com 720 ações, aumentei para 1.220 ações. Meu preço médio estava acima de R$ 9,00. A ação representava menos de 1% da minha carteira. Com toda essa queda, ela acabou representando 0,87%. Aí eu falei, então está na hora de dobrar a posição, a fim de ter pelo menos 2% da minha carteira de ações em Itaúsa, sendo que eu posso aumentar a posição ainda, caso eu venha entender como pertinente naquele dado momento. É preciso ressaltar ainda que a Itaúsa também remunera através de bonificações. Sim, eu sei, bonificação não é tão bom quanto um dividendo entrando, pingando na conta, mas já há projeções de dividendos maiores. E a princípio a Itaúsa parou de fazer novos investimentos. A última especulação se refere aos ativos de transmissão da Neoenergia, mas não houve confirmação nenhuma ainda. E caso ela cesse com esse ciclo de investimentos e ela continua desinvestindo na XP, gerando caixa, isso significa que em algum momento ela vai voltar com aquele payout necessariamente. Não
Então há oportunidades no mercado o tempo inteiro. E aí o caixa será destinado para alguma coisa, seja para bonificações, com o aumento do capital social com as reservas de lucros, seja, o que eu acho bem provável, maiores dividendos. É preciso ter paciência. Sendo assim, meu aporte em Itaúsa foi para fazer um balanceamento inteligente, a fim de comprar a ação que, por conta da sua queda, acabou se tornando uma ação quase que insignificante na carteira, abaixo de 1%. Por isso aumentei a posição, somado ao fato de que a empresa, na minha visão, está muito barata e com uma clara simetria entre lucros e cotações. Lucros crescentes contra cotações decrescentes. Sendo que nós sabemos também que essa região de preços aqui em Itaúsa, nos R$8, costuma ser uma região de compra entre os investidores. Já que geralmente quando Itaúsa chega nessa região dos R$7, R$8, começa um pequeno rally de alta, porque aqui é uma região de preços em que o mercado entende que a Itaúsa fica de graça. Então até mesmo graficamente faz sentido Itaúsa nos preços atuais, na minha visão. Não é recomendação de investimento. E se você quiser se aprofundar mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, já são mais de 30 aulas acumuladas, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, em uma playlist separada aqui, associado Mirai. Você tem aula até de como calcular o retorno potencial de uma franquia, como vender put na prática, os desempenhos das nossas carteiras principal, Philip Fisher Small Caps, aulas sobre Small Caps, aulas de indicadores da análise fundamentalista, como investir no exterior, como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos, como utilizar o modelo de fluxo de caixa descontado, aulas sobre o indicador Peter Lynch e também lives exclusivas comigo, onde você pode tirar suas dúvidas semanalmente. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você detém Itaúsa na carteira? É uma ação que está no seu radar? E em relação a Vale, o que você espera da empresa? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!